Seja bem-vindo à academia, irmãos. Vamos continuar nosso estudo semanal aqui, falando sobre teologia sistemática de uma maneira diferente, né? Pelo jeito vocês gostaram. Eu gostei do resultado do primeiro vídeo e eu vou continuar passando para vocês aqui, tentando trazer toda semana um tema da teologia sistemática com questões contemporâneas, né? Eu diria com questões muito atualizadas até. Bom, nós falamos na semana passada não, no primeiro vídeo, nós falamos sobre religião. E como que a religião está dentro do ser humano, né? O ser humano já nasce com um impulso religioso. Faz parte da natureza humana. E isso sim é uma coisa que faz parte da natureza humana. Você pode reparar que muitos povos que nunca tiveram contato com o povo europeu, né, por exemplo, ou o judeu, muitos povos desses não têm contato, mas têm religiões, né? Por que tem religiões? De onde vem isso? Isso nasce com o ser humano, né? Essa é a conclusão que a gente traz aqui em teologia sistemática. Agora nós vamos ver o meio pelo qual Deus se revela. Agora é o Deus verdadeiro, tá? O tema de hoje é revelação, que é o segundo capítulo lá do nosso livro que eu estou usando como base, o livro do Berkoff. Esqueci o nome agora. Eu estou gravando de manhã, então eu esqueci algumas coisas. Eu estou acordando ainda. Mas já quero colocar conteúdo de manhã para vocês aqui no canal, tá? Bom, quando a gente fala sobre revelação, a maioria dos inscritos aqui do meu canal vai pensar em uma maneira de ver uma mensagem que Deus revela, né? Revelação para a maioria dos brasileiros é o fato de você ter acesso a informações secretas que Deus revela para você. Então, o termo revelar, ele ficou meio que mal utilizado no Brasil por causa do movimento pentecostal, obviamente, né? E aí as pessoas acabam confundindo. Então, o estudo da revelação, o estudo verdadeiro da revelação, procura entender como Deus se revela ao homem, né? E esta é a revelação sobre si mesmo ou sobre a sua vontade. Tudo se resume, irmãos, à revelação de Deus e da vontade de Deus. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ficar mais fácil para você ler. E é isso que tem de revelação divina, né? Sobre ele, a sua existência e a sua vontade, que é a sua lei. A Bíblia vai falar de lei, testemunhos, né? O Antigo Testamento, principalmente Salmo, está sempre falando sobre isso, né? O seu testemunho, a sua vontade, ou a sua lei. Isso se refere à vontade de Deus, tá? Então, quando a gente fala sobre revelação, é sobre isso que a gente está falando. E o que é isso propriamente dito, né? Apesar de que eu já falei. O texto mais utilizado para falar sobre revelação é o texto de Salmo 19, né? E Salmo 119 vai falar muito sobre a vontade de Deus, mas o Salmo 19 fala de forma geral. É interessante que o Salmo 19 trata das duas revelações que a gente tem, né? E foca na revelação especial. Então, muita gente acredita, por exemplo, que Deus ele se revela sem a palavra dele de forma salvífica a outras pessoas. Né? Índios, por exemplo, povos que nunca vão ter acesso à Bíblia ou que vão ter acesso à Bíblia, mas depois que muita gente morre, enfim. Tem até o livro chamado O Efeito Matusalém, sei lá, alguma coisa Matusalém, que conta essa heresia, né? Só que o texto bíblico mesmo não conta essa heresia. O texto bíblico foca muito bem, primeiro num tipo de revelação e depois na revelação especial, que é a revelação da sua vontade, né? Então olha só como é que o texto fala, ó. Os céus declaram ou proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Aí tem um ponto e vírgula. Eu vou até pegar a minha Bíblia aqui para mim ver e ler para vocês, porque ali eu anotei o 1 e o 7, né? Mas aí a gente pode dar uma passada de olho lá no versículo 2. Eu estou aqui em Salmo 19, ó, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que significa isso? O céu, os acontecimentos no céu, né? E aqui é físico mesmo, tô falando do espaço, declaram a glória de Deus, e o firmamento é a própria terra, tá? Anuncia as obras da sua mão. Nada mais, nada menos do que a natureza informa a glória de Deus. A natureza indica que existe um Deus. E aí no versículo 2 ele vai falar: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E não há linguagem, nem fala onde não se
onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. É nada mais do que a natureza mostra que existe um Criador. É isso que o primeiro está falando, né? E aí depois ele vai começar a falar da lei do Senhor, que é algo que realmente muda o homem. Enquanto a natureza vai apontar para um Criador, a lei de Deus é que transforma o homem. Você pode ver que do versículo 1 até o versículo 6, você não tem informações transformadoras, a não ser de que existe um Deus, de que esse Deus é poderoso, é glorioso e tudo mais. Aí quando ele vai para o versículo 7, que é o texto que está ali, ele diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, e isso sim, a lei do Senhor refrigera a alma. O testemunho do Senhor, que é a palavra de Deus, é fiel e dá sabedoria aos simples. Então veja que o que transforma, o que muda a pessoa é a palavra de Deus, embora a natureza informe sobre o Criador e a sua glória. Então, o Deus verdadeiro, ele se revela e dá todas as provas da sua existência através da natureza e dos acontecimentos na história, tá? Isso aqui é importante. Até quando o autor fala sobre um dia, falar sobre outro dia, essa sucessão de dias também pode indicar a história humana. E essa história também informa que há um Criador. Você pode, se você quiser ir para a história pagã, por exemplo, né? Você pode ver que esses povos aqui da América Latina, que antes eram povos totalmente idólatras, né? Sacrificavam pessoas, tinham sua própria religião, né? Os historiadores olham isso como uma coisa bonita, né? Olha que lindo, né? Os templos e tudo mais, e eles eram lugares de morte, né? Por causa da religião, a religião humana criada ali para atender às necessidades do rei ou, sei lá, do líder principal, né? Você pode ver que esses povos foram extintos da terra. Por que foram extintos da terra? Porque, embora eles soubessem da existência de um Deus, eles não quiseram adorar o Deus verdadeiro. E o próprio Deus veio e acabou com esses povos, né? Veio de alguma maneira e acabou com esses povos. Olha a história falando da glória de Deus. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Só que Deus escolhe um único método para revelar a sua vontade, né? A sua lei, né? Aquilo que Ele quer para as pessoas. Então, como conclusão do primeiro ponto aqui, a gente vai entender que como revelação, a gente está falando sobre a natureza que revela sobre Deus e a história e a revelação especial também, né? A gente vai lembrar também de que a lógica humana e a religião imputada no coração do homem fazem com que ele saiba que existe um Deus, né? E isso é o principal. Todo ser humano sabe da existência de um Deus, né? Ele sabe, só que ele vai manipular essa essência para suas próprias vontades. O homem do mundo, ele não é convertido, ele não tem Deus no coração, né? O que ele tem é um senso religioso, que ele usa isso para sua vontade, né? E aí ele vai criar Deus e tudo mais, coisas que vocês já estão mais do que acostumados a ver, né? Então, olha só, a lógica humana de que há um Deus que criou tudo isso, mas o senso religioso faz com que as pessoas saibam que existe um Deus verdadeiro, e o pecado vai fazer com que essas pessoas abandonem essa mensagem. É isso que Paulo está falando quando ele fala lá dos homossexuais que se adoram, né, e são entregues a esse tipo de pecado e tudo mais. É a lógica humana, mas a religião imputada no coração dessas pessoas. E aí o pecado modifica tudo isso e cria uma nova religião, como a gente falou, né, anteriormente. Então, como vocês já viram, existe dois tipos de revelação, né, como eu falei até agora: a revelação geral e a revelação especial. Mas para muitos crentes existe três tipos de revelação, e é isso que a gente vai falar no finalzinho do vídeo: a revelação geral, a especial e a super especial, que é aquela revelação de coisas que não estão na Bíblia, coisas que Deus não mandou falar, mas que eles receberam, né? Essa revelação super especial, ela também não é bíblica, tá? Ela também tem que ser condenada
pelos crentes verdadeiros. Mas, infelizmente, muitos crentes verdadeiros gostam da revelação que não é bíblica, sabe? Isso é por isso que tem o canal, né? Para que vocês deixem de gostar dessas coisas. Mas, infelizmente, é assim que acontece. Então, ó, revelação geral. Acho que ficou mais fácil de tudo de entender, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Isso aqui não muda o homem. O texto não está falando que vai mudar. O texto está falando que declara a glória de Deus. Ele só informa a glória de Deus, tá? E o firmamento anuncia as obras da sua mão. O Berkhoff deixou um texto lá no sumário de doutrina cristã, que é o seguinte: a revelação geral difere da sua revelação especial somente no que se refere ao tempo, né? Essa revelação não nos é dada em forma de comunicação e operação na mente humana e nos efeitos da experiência e da história. Então, esta não é uma revelação que muda a mente do homem, é uma revelação que informa o homem. Será que é possível alguém, pela revelação geral, chegar ao pleno conhecimento do Deus verdadeiro? A resposta é não. Mesmo que haja histórias de que isso tenha acontecido, isso são histórias, tá? Para que exista uma conversão, para que exista uma revelação plena, alguém tem que ir lá e fazer missão. Então o livro Efeito Melquisedeque, ele conta uma mentira, né? E eu já até escrevi sobre esse livro. Ele vai falar, vou até contar o primeiro capítulo rapidamente para vocês. Ele vai falar que uma vez, e isso na época do apóstolo Paulo, se não me engano, na época do apóstolo Paulo, havia um povo que estava sofrendo muito, né? Tinha uma doença muito terrível na sua vila, era um povo distante de uma ilha, se não me engano, e eles tinham vários deuses nesse lugar. E eles clamavam aos deuses, e não conseguiam salvar aquele povo, né? Até que eles resolveram sair da ilha e ir buscar outro deus em outro lugar. E nisso, me parece que alguém teve uma revelação, um sonho, alguma coisa assim, e ele fez um grande sacrifício de ovelhas, né? E nisso Deus salvou aquele povo. Olha só. Como se Deus adotasse práticas pagãs para salvar as pessoas, né? Como se ele se revelasse a povos que ele mesmo está destruindo, né? É Deus quem está fazendo isso com os povos que são idólatras, pagãos, né? Então como é que pode, né? Então o livro vai contar esse absurdo aí. E o mais interessante do livro é que depois de Deus ter feito isso, eles não foram convertidos, tá? Eles continuaram na sua idolatria. Então mais um efeito que não acontece quando Deus se manifesta de verdade. Então, ó, com geral aqui, nos referimos a toda a criação e os eventos da criação. Quais eventos demonstram existir um Deus, né? Eu coloquei aqui, era para mim, mas eu acabei deixando aqui. É para mim não esquecer. Quais eventos demonstram existir um Deus? Vamos lá. O sol nasce e o sol se põe. Só isso. Você dorme e você acorda. A água é um exemplo da glória de Deus, por exemplo. A água, ela não é só um elemento, ela alimenta as pessoas, né? Ela mata a sede. Cara, a água às vezes sai do chão, às vezes não, né? Sempre sai do chão. Esses eventos simples da natureza. Agora, vamos para o espaço, as estrelas, né? O movimento da Terra, o movimento do Sol, o nosso movimento em volta do Sol, aliás. Tudo isso está indicando que alguém estar controlando isso, né? Não é possível. As curas que acontecem também, enfim, esse monte de evento vai mostrando que, cara, tem que ter um Deus, né? Alguém está cuidando de nós. Nós não estamos soltos aqui na Terra como muitas visões filosóficas acham, né? Deus está observando de longe, como até muitas visões cristãs falam, né? Não, Deus não está de longe, ele está dando manutenção na Terra e nas suas criaturas, que são seres humanos também. A lógica humana ensina que se há uma criação, há também um criador. E não só um criador, mas um sustentador. O que é um sustentador? Alguém que não só criou, mas mantém a terra. Entende? Então, quando você for pregar, quando você for falar sobre Deus com alguém, você tem que lembrar disso. Olha, existe eu não sei falar essa palavra.
Existe alguém que dá manutenção na Terra, né? Alguém que faz com que as coisas continuem acontecendo na Terra, tá? E aí alguém vai falar, ah, mas e a fome, e a guerra, e a miséria? Aí você fala do pecado, tá bom? Ó, o pecado é que faz isso. Deus deu tudo para que todas as pessoas na Terra tenham alimento, por exemplo. Ele deixou tudo pronto. E ele faz com que a terra continue produzindo para isso. Mas o pecado do homem vai fazer com que ele pense mais em si mesmo do que no próximo. E é assim que acontece: guerras, fome, doenças até e tudo mais, tá? Brigas e tudo mais. Então, a lógica humana ensina isso, tá bom? Criador e sustentador da criação. Essa revelação não convence o homem do seu pecado, tá? Isso aqui que é importante. Aí que entra o fator Melquisedeque, que não existe na real, né? Essa revelação, ela só serve para informar e justificar. Então, quando Jesus voltar, algumas pessoas, alguns povos vão questionar que não recebeu lá alguém para fazer isso, né? E como resposta, talvez Jesus fale assim, olha, vocês tiveram todas as provas e também não procuraram. Entende? Assim como está no fator Melquisedeque, né, o sonho, né, de que alguém vai procurar o Deus verdadeiro porque percebeu que deve existir, Jesus vai falar a mesma coisa. Olha, vocês tiveram todas as provas da minha existência, vocês se alimentaram do que eu plantei para vocês, e mesmo assim, vocês não me procuraram. O que vocês fizeram? Vocês criaram ídolos para vocês. Ao invés de procurar o Deus verdadeiro, vocês criaram os deuses falsos. Então, olha só, a revelação geral, ela não serve para salvar, mas ela serve para justificar a ação de Deus por causa da passividade do homem em relação à existência de um Criador, tá bom? Então, não há desculpas com Deus, né? Não há desculpa com Deus. E ele vai usar isso contra essas pessoas também, tá? A revelação geral precede a especial e com ela se completa. Isso aqui é importante, né? Que a revelação geral, embora ela não transforme o homem, ela tem que vir antes da revelação especial, tá bom? E, na verdade, isso faz com que a nossa fé seja racional também. Então, olha só, por que você crê em Jesus? Ok, porque eu fui alcançado por Jesus. Ah, mas isso não faz sentido. Claro que faz. Faz sentido, sim, ele criou todas as coisas. Você vive na criação de Deus, né? O que aconteceu de diferente foi que ele me libertou do pecado. Agora, a crença está aí, né? Isso é racional. Isso é totalmente racional mesmo, né? Crer é ser especialmente racional, nesse caso. Embora a fé não seja acessível, ela é racional, tá, irmãos? Os ateus, eles costumam muito apelar para isso, né? Para tentar fazer com que você seja irracional na sua maneira de pensar. Não só os ateus, mas os arminianos e outros filósofos por aí afora. Vão fazer com que você seja irracional por causa da maneira de pensar. Então, não deve existir uma religião, porque isso é racional, ele não se revelou para ninguém. E aí você responde, só porque ele não se revelou para você, não quer dizer que ele não exista, né? Os arminianos, não deve existir eleição, porque isso é um absurdo, né? É um absurdo para você, porque para ele é a vontade dele, né? E a Bíblia fala sobre eleição. Então, olha só, uma técnica para fazer com que o crente seja colocado para baixo, ou desacreditado, é fazer com que ele se sinta irracional, tá bom? Então, cuidado com esses golpes aí que tem por aí afora. Então, revelação geral não converte ninguém. Devair, é necessário falar isso? Sim, na história do cristianismo isso foi um problema muito grande, porque algumas pessoas pregavam que era possível, através do livre-arbítrio, o homem se salvar, tá bom? Isso é ensinado, o Turretini mesmo, pega muito pesado com quem acreditava nisso, e ele informa que eram os arminianos que pensavam assim, tá bom? Deus vai salvar pessoas que não conheceram Jesus pelo livre-arbítrio, tá? Ele vai fazer as pessoas chegar ao pleno conhecimento. Isso é uma heresia, e é uma heresia complicada. Vocês veem aí o livro O Efeito Melquisedeque, acho que é Efeito Melquisedeque, ele ainda é um best-seller, né? Muita gente fala desse livro emocionado. Olha só, emocionado com uma heresia, né? Então isso ainda é problemático. Se Deus não chegou em uma região com uma revelação especial,
que vem pela Bíblia Sagrada, então esse povo nunca vai conhecer Jesus. E por que ele não vai conhecer Jesus? Porque Jesus não quer se manifestar ali. Então, e Deus tem uma vontade, não esquece disso. É Ele que faz o que Ele quer, não a gente. Então, vê que esses pensamentos é muito padrão, né? Geralmente esse pensamento vai tentar fazer de Deus um objeto, né? Ou um poder que pode ser espalhado em algum lugar. E não um ser, né? Deus deixa de ser um ser e passa a ser uma coisa. Sei lá como é que dá para definir isso, mas é como se Deus fosse um objeto manipulável, né? E não é bem assim. Deus tem vontade, ele se revela onde ele quer, né? E azar o seu de não concordar com onde ele quer se revelar. Isso é um problema seu. E ele vai te cobrar isso também, né? E aí já não é comigo mais. E aí nós temos a revelação especial, que é aquilo que nós chamamos de sola escritura. A revelação especial é a revelação de Deus pela sua palavra, tá? Sim, isso envolve alguns problemas, a gente vai tratar desses problemas a partir de agora, ó. Além da revelação de Deus na natureza, temos a sua revelação especial encerrada nas Escrituras, tá bom? E eu já vou falar das polêmicas com vocês sobre isso. A Bíblia é o livro da revelação especial de Deus. Esta é uma revelação na qual as palavras e os efeitos e os seus feitos se completam mutuamente. As palavras interpretam os feitos e os feitos confirmam as palavras. Berkhoff falando lá no sumário de doutrina cristã. Aí tem alguns pontos para a gente pensar aqui. A Bíblia contém a revelação especial de Deus, né? E você pode pensar na soberania de Deus até na construção da Bíblia. A Bíblia é do jeito que Deus quis, tá? Na história da humanidade, várias vezes tentaram modificar o cânon das Escrituras. Então, por exemplo, lá no primeiro século, né, ainda não tinha um cânon determinado. Eles tinham a Torá, a Taná, mas isso era rolos, né? Ninguém tinha organizado a Bíblia ainda, sabe? Marcião, lá meados de século IV, também século II, né, se não me engano, Marcião é que vai falar assim, ó, não, só esse texto aqui é revelado por Deus. E ele é o cara que faz o primeiro cânon bíblico, né, Marcião. E Marcião era um gnóstico, um condenado ao inferno, uma pessoa que não ia para o céu, né, não cria em Jesus Cristo, e ele que criou a primeira Bíblia. Então, olha só, Deus, na verdade, usou isso para que vocês chegassem a esse resultado. Na verdade, esse resultado aqui, ó, Deus ainda usou a Michelle para fazer. Mas se você tem a Bíblia hoje, saiba que Deus usou pessoas não cristãs para fazer ela. Então, quando Marcião juntou os livros que ele achava que representava Deus, os cristãos se levantaram contra Marcião e falaram, não, esses livros aqui representam Deus, né? Representam a palavra de Deus, aquilo que foi revelado por Deus. E é daí que surge a Bíblia Sagrada. Então, olha só, nesse processo era Deus orientando o seu povo e usando ali as adversidades para chegar ao resultado final que nós temos hoje. Porém, o homem está espiritualmente cego para crer em Deus apenas lendo, tá? Isso aqui é uma problemática que tem que ser tratada. Olha só, Marcião leu a Bíblia inteira. Marcião talvez tenha lido mais do que você da Bíblia, tá? Porque ele teve que ler tudo para determinar o que era ou não sagrado, dentro da cosmovisão dele, que era gnóstica. E ele não foi convertido lendo a Bíblia, tá bom? Muitos ateus não só leem a Bíblia, mas dão curso de teologia. Eles não têm fé, a fé que é dada por Deus. Então, não é só ler a Bíblia que faz a pessoa crer em Jesus. Alguma coisa tem que acontecer dentro dela. Esta coisa que acontece é a libertação pelo Espírito Santo. Então, realmente, a Bíblia é um livro, né, com palavras. Só que são estas palavras que Deus usa para converter o seu povo. Entende? Não são as palavras do meu livro, do livro de fulano de tal, não. São as palavras de Deus, tá? Que converte, que o Espírito Santo usa para converter o povo. É claro que constantemente pessoas são convertidas a partir de explicações da palavra de Deus. Mas olha só, a palavra de Deus está ali, né? A explicação da palavra de Deus. Então o homem é cego para crer em Deus apenas lendo, mesmo que a revelação especial esteja nas Escrituras, tá bom? Isso quer dizer que o homem natural
pode até compreender a Bíblia, mas não pode crer nela ou ser salvo só por ter lido ela. E aí, aqui que eu ia falar do livro Fator Melquisedeque, né? Eu falei antes, eu adiantei. Então, esta ideia de que a revelação especial é a Bíblia só, ela não funciona, tá? Ela só funciona se Deus quiser mudar a pessoa pela Escritura Sagrada, ou por algum tipo de evento que envolva uma verdade bíblica, tá? É assim que ele faz, que Deus age, né? No passado, Deus se revelou de maneiras diferentes, verdade. Muita gente fala, mas Moisés teve sonhos, sei lá, Moisés recebeu mensagem, falou com Deus, e isso é um argumento muito fraco, embora seja muito usado, porque no tempo da humanidade, Deus quis se revelar de outras maneiras mesmo, assim como o autor aos Hebreus fala, né? E o autor aos Hebreus talvez estivesse falando justamente por causa desse problema, uma vez que lá no primeiro século estava começando a surgir a ideia de uma revelação super especial vinda dos gnósticos, lembra? Os gnósticos foram os primeiros pentecostais, por assim dizer, a receber a verdade revelada pelo cosmos. Então ele era pelo cosmos naquele tempo. Os gnósticos são os primeiros pentecostais a existir, tá? E talvez por isso o autor aos Hebreus começa falando, olha, no passado Deus se revelou de outras maneiras, mas hoje ele se revela por Jesus, tá? E o acesso às informações de Jesus estão nas Escrituras, não está no seu sonho. Não está na sua visão, nem na visão dos gnósticos do primeiro século, né? Está nas Escrituras. É isso que o autor estava falando, né? É em Jesus que você conhece toda a verdade de Deus, né? E se você não conhece Jesus, você não conhece toda a verdade de Deus. Tanto é que o povo judeu até hoje está cego. O povo judeu nunca conheceu Jesus, boa parte dele, claro, né? Até porque Deus tem enviado missionários para lá, tá, irmãos? Esse tempo todo tem ido missionários pregar para o povo judeu, sim, tá? Embora um autor famoso brasileiro ache que não, isso é uma mentira, tá? Há missionários pregando o povo judeu e Deus tem salvo povos, pessoas do Oriente, sim, tá bom, né? Isso tem que ser dito. Até para acabar um pouco essa ideia de que o povo judeu nunca foi evangelizado. Eles são evangelizados, mas esse povo judeu, sem conhecer Jesus, ainda está cego por causa do pecado. Então olha só, então no passado Deus falava de maneira diferente, sim, para Moisés Deus se revelou, Deus escreveu a tábua da lei, eu não sei como é que ele fez isso, mas o texto fala que ele escreveu. E foi a vontade de Deus se revelar assim. Os profetas ouviram Deus, tiveram visões, né? Ok, isso tudo aconteceu, mas a história vai mudando com o tempo. O que não vai mudando é o fato de que Deus se revela, tá? De forma especial. E como ele se revela é que muda, tá bom? Depois a gente tem os apóstolos, que não tiveram tantas visões assim, né? Poucos apóstolos tiveram visões fantasmagóricas, né? Viram tudo mais. É mais João, né? João que escreveu o Apocalipse, e Paulo, vocês vão lembrar só desses dois. Pedro também teve uma visão, mas sim, ninguém foca nessas visões, sabe? Por quê? Porque ali Deus já estava falando pela sua palavra. O próprio Jesus, quando volta, né, quando ressuscita, ele vai conversar com alguns discípulos, está em Lucas 24, né? Quando Jesus vai conversar com os discípulos, ele usa o Antigo Testamento também, né? Então Jesus usa a palavra. E Jesus diversas vezes usa Isaías, usa o texto fala sobre Moisés e tudo mais. Fala sobre Abraão, né? Ou seja, Deus está usando a palavra para revelar a sua vontade. Então, é certo que no passado Deus se manifestou e ele fez mesmo manifestações e tudo mais. Ele apareceu para Moisés em forma de fogo, né? E isso a gente sabe. Só que no processo, né? Isso não é que Deus é um processo, tá? É a história humana que eu tô falando. No processo da história humana, no crescimento dessa história, ele passa a se revelar menos por teofanias e manifestações e mais pela palavra escrita. Você tem, por exemplo, o texto de Salmo 119, que é um texto antigão, né, e que vai falar
da palavra, e não vai falar de visões, revelações, nada, da palavra. O texto está lá na Bíblia o tempo todo falando isso. Então, olha só, que interessante, né? E hoje, Deus se manifesta pela compreensão da palavra. Você estuda a Bíblia e o Espírito Santo ilumina a sua mente. Então, olha só, você pode até abrir a Bíblia, né? Eu até lembro de uma vez que o Murilo, ele trouxe um texto de Provérbios, né? E isso foi uma manifestação de Deus, sabe? Mas você vê pela palavra. O Murilo trouxe um texto de Provérbios, eu não lembro aonde tá, e eu li o texto e eu passei a compreensão do texto, eu dei a interpretação do texto. E o Murilo, ele é inscrito no canal, ele tá lá no grupo, o Murilo ficou impressionado com o resultado da nossa leitura, né? Olha só. É isso que Deus faz, ele ilumina a mente das pessoas pela palavra, tá bom? Pela palavra de Deus. E os textos bíblicos falam sobre isso o tempo todo, tá bom? São só os pentecostais e neopentecostais da atualidade que acham que Deus se revela de outra maneira. Na história inteira da humanidade, né, depois de Jesus, Deus se revela pela sua palavra. Tanto é que a preservação da Bíblia é tão importante até hoje, né? Bom, ainda que Deus haja no meio do seu povo, isso aqui é uma verdade. Ainda que ele se movimente, se manifeste de outras maneiras, como por exemplo, cura, com a criação, com a compreensão da Bíblia, com a conversão, isso são manifestações de Deus. Ainda que Deus haja no meio do seu povo, a sua revelação especial está condicionada à Escritura e não pode ser alcançada sem a leitura, tá? Vou citar outro exemplo para vocês entenderem. Atos 2, que é o evento mais pentecostal da Bíblia Sagrada. Em Atos 2, há uma manifestação impressionante ali, né? As pessoas são transformadas e começam a falar na língua das pessoas que estão ali, mas não é isso que converte as pessoas, tá bom? As pessoas só ficaram impressionadas. O texto de Atos 2 mostra que elas ficaram impressionadas, mas elas não foram convertidas. O que acontece depois disso é que muda a vida das pessoas. Pedro começa a pregar a palavra de Deus. E quando Pedro fala, eu não tenho aqui nenhuma Bíblia com referência agora. A minha RCM está lá. Você pode pegar a sua RCM, a CF-RCM, uma Bíblia que tem referência, e abre em Atos 2. Na pregação de Pedro, ela é basicamente um monte de citação de texto do Antigo Testamento. Então, aí depois dessa pregação, o Espírito Santo desce e transforma aquelas pessoas também. Desce não, né? Ele já tinha descido. O Espírito Santo muda a mente daquelas pessoas. E isso é uma conversão, tá? Então, ó, isso tudo depende do Espírito Santo agir em nós. O Augusto Nicodemos conta que uma vez ele foi numa igreja e ele levou um sermão todo programado, né? Um sermão todo formatado, bonitinho, né? E quando ele chegou nessa igreja, ele pregou e parecia que ele não estava falando nada, sabe? As pessoas não estavam prestando atenção nele. Isso é Deus fazendo, tá? É Deus que faz com que as pessoas fiquem frias também, não entendam a sua palavra. É Ele quem faz isso. E aí ele conta que quando ele estava indo embora, ele parou numa igreja dessas novas aí, né? Ele parou para almoçar em algum lugar, não lembro agora, e ele foi convidado a pregar lá. E era uma igreja doidona, né? Era uma igreja, eu não lembro agora direito qual é a descrição dele, mas não era uma igreja comum, digamos que é uma igreja de parede preta, né? E aí ele não tinha o sermão, né? Ele foi lá pregar e ele leu de forma simples o texto, entende? Ele só leu o texto, explicou, obviamente, Nicodemos. É impossível, ele não consegue ficar sem explicar o texto, né? Mas ele foi uma coisa simples. Diz ele que as pessoas foram tão transformadas naquela pregação que ele ficou impressionado, né? Olha só. Por que isso acontece? Porque o Nicodemos é especial? Não. O Nicodemos é uma pessoa comum. O que acontece é que Deus não quis se manifestar pela palavra na igreja, lá a primeira igreja que eu contei, mas ele quis se manifestar na outra igreja com a pregação simples, entende? Ali, se Nicodemos tivesse lido a pregação dele especial, tinha dado o mesmo resultado, porque quem fez isso foi o Espírito Santo e não ele. Então, olha só, mesmo assim, a gente tem a dependência do Espírito Santo para fazer a gente compreender, tá bom? Isso é uma coisa que não pode ser esquecida. Agora eu vou tocar em pontos mais difíceis, hein? Essa revelação especial de Deus nos fala da redenção. A pregação, ela fala da redenção, tá? A gente não pode fugir desse tema aqui.
Ela nos ensina o plano de Deus para a redenção. Pausei porque a minha garganta... Você nem percebeu, eu pausei porque a minha garganta estava ruim. Gravar às 6 da manhã tem essas diferenças aí, eu tô aprendendo ainda. Bom, ela nos ensina o plano de Deus para a redenção dos pecados, dos pecadores e do mundo, e a maneira pela qual este plano se revela plenamente. Deus, de um modo especial, eu escrevi errado aqui, né? Eu acho que aqui, na verdade não é Deus, aqui é de um modo especial, né? Depois eu vou dar uma conferida, vou até marcar aqui, ó. Isso aqui é a palavra do Berkhoff, né? Acho que eu nem precisava hoje, mas tá bom. De um modo especial, ela renova o homem, ilumina sua mente e o inclina a fazer o bem. O enche de santas aspirações, santos desejos, sabe? Propósito, né? A palavra de Deus nos enche de propósito, é isso que o Berkhoff está falando. Ela renova o homem, ilumina sua mente e o inclina a fazer o bem. O enche de santas aspirações e o prepara para o lar celestial. Então isso tudo pela revelação especial que vem pela leitura da Bíblia. Vou contar uma experiência para vocês. Eu estava lendo Pedro, isso já tem uns anos, né? E eu estava lendo especialmente o primeiro capítulo de Pedro. E esse foi um evento extraordinário que aconteceu comigo, tá? Deixa eu só abrir aqui para ver se é isso mesmo. Segunda carta de Pedro. E aí eu entendi a primeira parte do primeiro capítulo, que é a saudação, né? Primeiro capítulo, versículo 1 até o versículo 4. Mas depois Pedro começa com uma sequência de informações do versículo 5 até o final que eu entendi, mas eu ainda não tinha pegado o texto, sabe? Eu não tinha entendido a aplicação do texto. E eu quebrei a cabeça com isso aqui muito tempo. Não tinha muito comentário sobre isso aqui, eu não vi muito comentário. Deixa eu só ver o que é isso aqui. É esse texto mesmo. E um dia eu sentei na minha cadeira, ela lá embaixo ainda, e comecei a ler de novo. Peguei para ler. E naquele momento que eu li, foi o momento em que eu entendi tudo. Sabe, eu senti até eu senti um calor, sabe, quando eu entendi tudo. Tipo um alívio mesmo, não sei como é que foi, uma sensação diferente, entende? Eu não sei explicar. Mas esse momento, esse evento, foi justamente o evento onde Deus abriu a minha mente para compreender a sua palavra, entende? E isso muda a vida da gente, porque quando Deus aplica o texto na nossa mente, a gente muda a maneira de pensar, a gente muda a maneira de agir, né? Um outro texto é de Jesus falando sobre a cruz, né? Todo aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, né? Uma vez eu li esse texto e também fiquei impactado com a leitura do texto, ou seja, sem sonhar, sem ver alguma coisa, sem um anjo aparecer, sem nada, pela leitura da Bíblia e a ação do Espírito Santo. Então, essa revelação é que muda o homem, tá? Transforma totalmente, muda a nossa estrutura, né? E aquilo que a gente pensa, tá? Entendeu a diferença Foi 37 minutos, que vídeo longo sobre revelação, né? Mas acho que é uma conversa, né? Um bate-papo. Acho que é isso mesmo. Eu nem vim aqui para bater um papo de 10 minutos com vocês, né? Tem que ser mais natural. Vai dar uns 40 minutos, 45 minutos aqui, né? As nossas questões contemporâneas depois disso aqui. Qual a diferença entre a revelação especial e a geral e a especial? Só relembrando, a geral revela que existe um Deus, né? Se há uma criação, há um Deus que criou. Há um ser que criou todas as coisas. E basicamente a história de todas as religiões envolvem a criação e um ser que criou eles, tá? Então isso está implícito no ser humano. Todo ser humano tem isso na mente, tá bom? Só que ela não converte, né? Tanto é que as pessoas usam essa história da criação para criar outras religiões. Prova de que a revelação geral não converte ninguém. A revelação especial é aquela que modifica o ser humano, assim como a gente leu no início do texto, né? Olha aqui no nosso texto de
Aqui era Provérbios, eu nem li. Ah, não, eu já li, isso aqui é outra coisa. Né? A lei do Senhor é que é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Entende a diferença agora? A diferença é essa aí, é bem grande na verdade, né? Por que a revelação não salva? A revelação geral não salva o homem, mas o condena. Isso aqui é uma questão importante, né? Por que a revelação geral não salva, mas condena? Primeiro, a revelação geral não comunica Jesus. Entende? Você olhar o céu, você não vai ter ideia de que Jesus morreu para salvar o ser humano, né? Você não vai ter ideia de que você tem que se arrepender dos seus pecados. A única informação que você tem é de que o céu é impressionante e que deve existir um criador. Então, tem uma árvore aqui na frente de casa. Uma árvore é uma criação impressionante, cara. É impossível isso aqui ter sido feito ao acaso. A estrutura dela, a maneira como ela se comunica com a natureza em geral, cara, é impressionante. É impressionante, né? Não é uma coisa comum. Agora, isso só informa que existe alguém que criou, né? Não informa sobre Jesus. Agora, por que condena? Condena porque você, vendo isso, ao invés de adorar o criador disso, você cria para si mesmo um criador disso. Assim como todas as religiões que são falsas fazem, tá bom? É por isso que ela não salva, mas ela condena o homem, né? Quando Jesus voltar, a revelação geral vai ser suficiente para condenar aqueles que não creram em Jesus. Como as pessoas religiosas entendem o verbo revelar, né? Revelação, ele se revelou, enfim. A gente sabe que hoje em dia a gente tem um grande problema em relação à teologia. Aí cabe a gente explicar o sentido das palavras, né? Então, hoje, com o movimento gnóstico e pentecostal crescendo, os termos vão sendo modificados. Então, lá no início do segundo século, os gnósticos tinham revelações também. Eles viam a verdade, né? O Maciel não, como é que é? O Irineu, ele fala que os gnósticos entravam nas igrejas, participavam dos cultos. Pedro também vai falar que isso acontecia, tá? Então isso acontecia desde do segundo século, primeiro século, aliás, que é Pedro. Então os gnósticos entravam nas igrejas, participavam dos cultos, mas estavam interessados em mostrar a revelação que eles tinham de Deus, não a revelação das Escrituras. Então, como que acontece na prática? Alguém entra na igreja, participa, faz amizade com todo mundo, e aí chega um determinado momento que fala que ele também faz parte de uma reunião, onde nessa religião Deus se revela. Há uma revelação especial de Deus, né? E quando ele vai saber, essa revelação é toda gnóstica, né? Ou é baseada no gnosticismo. Isso acontece até hoje. E o termo revelar foi mudado por causa dessas técnicas de convencimento que funcionam muito bem desde o primeiro século, né? Tanto é que Pedro vai falar sobre isso. Vou mostrar para vocês onde que Pedro fala, né? Aqui no canal tem uma exposição bem grande sobre... eu vou tentar achar aqui sobre Judas, né? Onde a gente tocou nesse ponto também. Eu sei que falar sobre isso incomoda muitos de vocês, mas é algo que tem que ser falado. Como é que eu vou falar se não falar nisso, né? Eu sei que fica incomodado, mas é algo que tem que ser falado. Agora, deixa eu só ver aqui se é no capítulo 2, né? Eu acho que não é no capítulo 2. Houve também... deixa eu ver aqui, ó. Aqui no capítulo 2 é que Pedro vai falar dos falsos profetas, né? Se houve falso profeta no passado, vai acontecer com vocês também. E muitos de vocês vão seguir dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, né? Então, nesse capítulo aqui, é que ele vai falar sobre essas festas, mas eu não lembro agora aonde ele vai falar isso, tá bom? Mas é em Pedro que tem essa informação. Depois você faz uma pesquisa, coloca aqui, coloca nos comentários aonde que Pedro fala, mas Pedro conta que eles iam nas festas, tá, de alegria, alguma coisa assim, e dessas festas eles agiam exatamente como os gnósticos e exatamente como aconteceu com o movimento pentecostal, tá? O movimento pentecostal também é uma imitação do que o gnosticismo fez. É uma informação que pouca gente gosta de ouvir, mas é isso que aconteceu. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo especial sobre isso, tá bom? Agora, outro ponto aqui, ó.
tive um sonho. Isso significa que Deus me revelou uma coisa nova? Eu sou um cara que tem muitos sonhos, tá? Eu sonho muito, principalmente porque eu tenho um desvio cético, né? Que se fala. Meu nariz, ele fica entupido, e tá entupido agora. E o que acontece? Quando você está dormindo e alguma coisa está acontecendo com você, é comum seu corpo te alertar. E ele faz isso pelo sonho, tá? Isso é ciência, tá bom? É assim que se explica o sonho. Mas alguns sonhos são muito reais, né? E são muito religiosos. E muita gente acha que estes sonhos são revelações de Deus. Então você precisa prestar atenção, porque quando você lê a Bíblia, né, ou fica meditando muito na Bíblia, eu gosto de ficar com a Bíblia aberta, cara. Você está colocando informações dentro da sua mente, você está lendo a Bíblia, essas informações são importantes para você, você fica pensando nisso, e aí quando você vai dormir, é comum que o seu corpo use isso também para você. E é aí que você sonha com a volta de Jesus, ou você sonha com a destruição, ou aquela doida lá que sonha com o inferno, ela vai no inferno e volta várias vezes. Por quê? Ela está tão focada no inferno, e isso é verdade, os vídeos dela focam muito na condenação, que ela sonha com isso, entende? Agora, isso é revelação de Deus? Olha, Deus ele pode até permitir que você sonhe. Ele permite que você veja essas coisas, mas não significa necessariamente que é Ele que está te mostrando essas coisas, entende? Então, em nenhum momento da Bíblia a gente vê Deus colocando isso como uma regra, né? Claro que há sonhos e sonhos, né? Há, por exemplo, o sonho de Jacó, que é um sonho especial mesmo, e que não foi baseado em nenhum ponto das Escrituras, ele sonhou aquilo lá, mas há o seu sonho da volta de Jesus, que é exatamente a leitura do texto sagrado. Então, olha só. E outros sonhos que podem vir são meramente manifestações da sua mente, do seu pensamento a respeito das preocupações do dia, ou da sua alegria, ou da necessidade, enfim, né? Mas não tem nenhuma relação com uma nova revelação, tá? A Bíblia, ela fecha a revelação ali nas Escrituras. É muito bom sonhar com algo que você leu. Eu concordo. É muito bom quando você sonha com algo que tem significado para você, entende? Eu até acho que Deus pode fazer isso de forma particular para você, mas ele sempre usa a Bíblia Sagrada para isso, tá bom? Então, você acabou de falar que isso não acontece. Agora você está falando que isso acontece? Não, estou falando que isso acontece de forma particular. Deus pode fazer com que você sonhe para que você fique mais tranquilo, para que você confie mais nele, para que você tenha mais fé, entende? Ele não está te dando uma nova revelação para que você escreva isso, né? Ou para que você vá lá na igreja e fale, ó, Deus me mostrou que é assim que tem que acontecer. Não, como muitas seitas fazem, né? Não é isso que tem que acontecer. Uma manifestação da vontade de Deus de forma particular para que você fique bem, acontece. Agora, uma nova revelação, não. Uma nova interpretação, não. Não vai acontecer jamais, tá? Deus, ele só usa a palavra dele para falar com a gente da forma como ele quer. Isso acontece, realmente acontece, né? Bom, irmãos, esse foi a conversa teológica de hoje. Falamos sobre revelação, né? E o próximo texto vai falar sobre a palavra de Deus, né? O próximo estudo, eu espero conseguir concluir ele até sábado que vem, para que eu consiga trazer esse material o mais rápido possível para vocês. É muito bom ficar falando sobre esse tema, e ele gera muita conversa, né? Daria para ficar conversando o tempo todo aqui com vocês, mas eu tenho que parar. Eu tenho que fazer outras coisas também, até mesmo porque eu tenho que preparar mais material para vocês, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, né? Comente sobre ele lá no nosso grupo do WhatsApp ou no Telegram, e vamos transmitir essa mensagem para mais pessoas, para que eles entendam como funciona. Olha só, se você fizer isso, você não vai acabar com a vida das pessoas, você vai pegar essa pessoa que está acreditando em outras manifestações e vai colocar ela na Bíblia, entende? A partir do momento que ela tem acesso às Escrituras, ela vai saber julgar direito aquilo que está acontecendo. Isso é uma coisa boa, né? Na verdade, não é uma coisa ruim, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.